Alunos da mediação, olha eu de volta aqui com vocês. E para falar, sabe de quê? Da América. Vocês já parem para pensar América. Vamos dividir a América nessas três partes que é dividida a América. América do Norte, América Central e América do Sul. Vamos imaginar a América. Vocês já perceberam que na América do Sul, predominantemente, se falam duas línguas. O português, que é no Brasil, e o espanhol. É claro que nós temos aí na Guiana Francesa, nós temos no Suriname, outra língua, nós temos a Guiana Inglesa, que são países que foram colonizados pela Inglaterra, pela Holanda e pela França, ok? Outro tipo de língua. Na América Central é a mesma coisa. A América Central já é mais, a maioria é espanhol, mas nós temos essa miscigenação de outras línguas sendo introduzida na América Central. Por exemplo, são os povos barbadianos que vieram construir a estrada de ferro Madeira Mamoré. Quando a gente chega na América do Norte, nós temos os Estados Unidos falando inglês e nós temos o Canadá, que tanto fala inglês quanto francês. Por que essa diferença linguística dentro dessas três Américas? Dentro do continente americano, por que essa diferença linguística? Já pararam para pensar nisso? Porque esses países sofreram processos de colonização por países diferentes. O Brasil foi colonizado pelos portugueses, que conquistaram, chegaram aqui em 1500. Dizimaram os povos indígenas e tomaram sua terra. Já a Espanha, devido ao Tratado de Tordesilhas, a Espanha vai pegar essa costa mais voltada para o Oceano Pacífico e vai fazer o processo de colonização. E esses países, saindo ali do Paraguai, Uruguai, Chile, Equador, Bolívia, nós temos ali Venezuela, nós temos só não o Suriname, tal, que falam outra língua, mas nós temos esses outros países da América falando espanhol. Por quê? Porque eles passaram por um processo de colonização espanhola, desde a chegada de Cristóvão Colombo, quando ele chega aqui. Então, esses processos de colonização, eles vão fazer essa diferença. E essa diferença também não será só na língua, será na forma de administrar essas colônias. Como cada país vai administrar sua colônia? O Brasil aqui foi dividido em capitanias hereditárias, depois em governo geral. E começa um processo de administração. E na colônia espanhola? Como os espanhóis vão se relacionar com os povos nativos daquele local? E como eles vão introduzir a sua forma de administração? Até porque, neste momento, nós vivíamos um sistema mercantilista aflorando na Europa. O sistema mercantilista é o embrião do capitalismo. E esse sistema mercantilista, ele utilizava a mão de obra escravizada, a exploração da mão de obra escravizada. Seja ela direta ou seja ela indiretamente. É isso que nós vamos ver na tela para vocês, nesta aula de número 4. Eu, professor Beto Reis, estarei com vocês aí falando sobre a organização política e administrativa da América Espanhola. E a gente já começa a falar sobre os vice-reinos e as capitanias gerais. Aqui era capitanias hereditárias, né? Lá dos espanhóis era capitanias gerais. Como é que se dão esse daí? Primeiro, a criação desses vice-reinos. Se são vice-reinos, significa que era um reino aqui na América, na colônia espanhola. Nas colônias espanholas, refletia a necessidade de controle eficiente sobre vasto território com diferentes realidades geográficas e diferentes realidades populacionais. Cada vice-reino era governado por um vice-rei, nomeado diretamente pela coroa.
responsável por administrar, fiscalizar e garantir os interesses metropolitanos. Só a termo de emblemático, aqui onde tem a Bolívia, aqui perto de nós, existia o vice-reino do Peru. Toda aquela região ali era o vice-reino do Peru. Depois vai ter essa divisão de Bolívia, Paraguai, Uruguai, nós vamos ter essas outras divisões, mas existia o vice-reino do Peru ali. Só para vocês terem uma ideia do grandioso que era esse território espanhol, como era que os espanhóis controlavam esse território. Só que esses vice-reinos é como se fosse, existia lá na Espanha, existia o rei que estava lá na Espanha. E aqui ele daria poderes para um outro vice-rei estar falando em nome dele aqui em terras da colônia espanhola, em terras americanas. E muitas vezes quem falava em nome dos espanhóis agiu de forma cruel, sangrenta, massacre com esses povos nativos. E aí nós temos esse contexto acontecendo. Na tela. Esses territórios estavam ainda contavam ainda com, preste atenção aqui, ó, audiências, vamos ver o que significa isso aqui, cabildos e capitanias gerais, que reforçavam a autoridade espanhola. As consequências dessa organização foram significativas. A intensificação da exploração da mão de obra indígena foi muito forte. Lembrando que eles também chamavam de índios, os astecas, os incas, os maias, eles também chamavam de índios esse povo. A imposição do modelo social e cultural europeu, o surgimento de uma sociedade marcada pela mestiçagem, além do esvaziamento econômico das colônias, com a sistemática transferência de riqueza para a Espanha. E a estrutura dos vice-reinos também deixou um legado duradouro na organização política e na cultura dos países latino-americanos. Então, vem cá comigo aqui novamente. Vem cá comigo. Nós temos aqui, então, essas audiências, essas assembleias que se formavam aqui. Quem dominava eram os cabildos, que eram grandes lideranças, que lideravam as capitanias gerais desses reinos. Então, nós temos uma estrutura que ela está sendo marcada por um processo de colonização que ele traz uma mestiçagem também, uma mistura. Porque existiu os espanhóis que nasciam na Espanha. E existiu os crioulos, os espanhóis que nasciam aqui na América. Eles eram espanhóis que nasciam na América. E esses espanhóis, muitas vezes, se relacionavam com os povos nativos daqui e havia uma mestiçagem desses povos. Vocês já perceberam que em muitos países andinos aqui, principalmente países andinos, a figura indígena ela é muito forte? Já perceberam que ali na Argentina quase não se encontra negro? Vocês já pararam para pensar nisso? Lá na Argentina, a Argentina teve escravizados negros? Tiveram escravizados negros. Só que eles meteram esses escravizados na guerra. Praticamente dizimaram esses escravizados. E hoje a Argentina é um país altamente racista, inclusive com os brasileiros. Altamente racista. Poxa, eu lembro do jogo do Egito. Tá doido que o Egito tirasse a Argentina da Copa, mas ele não conseguiu. Lembra do jogo que teve lá? Foi a chance do Egito, ganhando de 2-0, a Argentina virou de 3-2. Oh, meu Deus do céu. Mas nós temos aqui a economia
toda daqui não era voltada para a América. A economia era voltada para outro país. A economia ia para fora. Quem lucrava era a Espanha. Os vice-reinos, ele apenas exploravam economicamente as colônias, retiravam toda a riqueza da colônia e transferiam essa riqueza para a metrópole, ou seja, para a Espanha. Foi assim na América Espanhola, foi assim na América Portuguesa, foi assim na América Inglesa também. Até o seu processo de independência. Só com a independência que esses países vão conseguir produzir para si só. E mesmo assim, muitos deles saíram com dívidas externas grandiosas. Mas, na tela para vocês, quais instituições de governos existiam na colônia? Como era essa colônia espanhola? Quais instituições governamentais existiam lá? Primeiro, a coroa espanhola criou um sistema político-administrativo centralizado para controlar as colônias da América. Então, nós já sabemos que ele tinha um sistema centralizado, um sistema tanto político quanto administrativo centralizado. Centralizado aonde? Nesses vice-reinos. O sistema garantia o quê? A dominação política e a exploração econômica dos territórios conquistados. Então, se eu vou dominar quem vai administrar a política desse território, eu vou dominar também a economia desse território. Não é isso que os Estados Unidos tentam fazer com o Brasil? Dominar o controle político do Brasil para dominar economicamente o Brasil? A estrutura era hierárquica, ou seja, havia uma pirâmide social e havia uma hierarquia, com autoridades que iam do rei, que era aqui em cima, o rei, até os representantes locais aqui, que estariam aqui no final da pirâmide. Então, percebam vocês, essa estrutura de controle, aqui é uma representação de como seria um controle inglês aqui nas Américas, uma feira inglesa na América. Mas essa estrutura de poder que nós vamos ter, essas mudanças de poder, ela tem um sistema hierarquizado. O rei está lá em cima. O rei, eu quero lembrar vocês que nós vivíamos, neste momento, o absolutismo monárquico. O rei era o rei absoluto. E esse absolutismo, ele controlava os tentáculos que ele tinha nesse império dele, que eram as colônias. Então, eles controlavam as colônias da América, as colônias da Ásia, as colônias da África. Havia um controle social muito forte dentro dessas colônias. Havia uma dominação colonial. Centralização política. Eu tenho um controle político, eu tenho um controle econômico daquela região. Na tela. Primeiro nós temos politicamente, vamos falando agora, politicamente, como era que eles controlavam, eles tinham os controles das Índias. Olha aqui esse nome. Sabe por que é chamado de controle das Índias? Porque acreditava-se aqui que aqui eram as Índias ocidentais, que como Cristóvão Colombo tinha chegado às Índias, aqui ficou dado o nome de Índias Ocidentais. Tinha a Índia Oriental e aqui seria Índias Ocidentais. Então, esse Conselho das Índias, na Espanha, era o principal órgão responsável pelas questões coloniais. Então, esse controle colonial, todas as colônias eram chamadas de Índias, Índias Ocidentais e Índias Orientais. Ele nomeava os vice-reis. Então, lá na Espanha, tem esse conselho. Esse conselho nomeia os vice-reis, que governavam grandes territórios em nome da coroa espanhola.
Esses vice-reis, eles exerciam o poder amplo, pois eles representavam o rei nas colônias. Imagina o poder que esses vice-reis têm. Se eu sou vice-rei, fora a presença do rei, quem é o rei na colônia? É o vice-rei. Quando o presidente da república se ausenta do país, quem é que assume? O vice-presidente. Quando nós temos aí o prefeito se ausentando da cidade, quem assume? O vice-prefeito. Então, esses vice-reis, como eles estavam morando, eles moravam nas colônias, eles tinham total controle colonial. Ok? Possuía esse controle colonial. Fora, aqui, ó. Vem cá comigo. Então, vocês já estão vendo que esse Conselho das Índias, que está lá na Espanha, ele controlava toda a administração desse território que seria a colônia espanhola. Assim mesmo como Portugal vai ter. Nós vamos ter aqui no Brasil os vice-reis também. Essa mesma figura do vice-rei nós vamos ter aqui no Brasil, que controlava, a colônia portuguesa controlava aqui. Mas eles faziam esse controle social, esse controle político e esse controle econômico dessa colônia. E aí, daqui, eles mandavam as capitanias gerais. O que eram as capitanias gerais? Porque os vice-reinos, eles estavam amplos. As capitanias gerais, elas são criadas para defender regiões estratégicas, distante dos vice-reinos. Então, eu estou aqui no vice-reino do Peru. Vamos dar um exemplo aqui, vice-reino do Peru. Dentro do vice-reino do Peru, eu tenho a Bolívia, que está distante. Então, eu vou criar uma capitania geral lá, para fazer esse controle. Na tela, vamos aí na tela para vocês olharem o texto com mais detalhes aqui. Ó. Então, o que seriam essas capitanias gerais? Por que elas foram criadas para defender regiões? As audiências, olha aí, ó. Lembra que nós falamos ainda agora sobre audiências? O que eram essas audiências? Essas audiências atuavam como tribunais e órgãos fiscalizadores da administração colonial. É como se fosse o poder judiciário, juntamente com o Ministério do Desenvolvimento, a Receita Federal. Vamos colocar assim, para vocês entenderem melhor. É como se fosse a Receita Federal aqui, fiscalizava a administração colonial. Essas audiências eram também tribunais, julgavam algumas questões. Ambos reforçavam a autoridade da coroa e o cumprimento das leis na colônia. Então, tanto as capitanias gerais quanto a audiência. Então, nós temos aqui, vamos lá, nós temos aqui o Conselho das Índias, que ficava lá na Espanha. Esse Conselho das Índias eram quem indicava os vice-reis. Os vice-reis ficavam com a área bem ampla dentro da colônia. Esses vice-reis criaram as capitanias gerais, que eram regiões estratégicas. E nós temos as audiências, que eram tribunais e órgãos de fiscalização existindo. Se não bastasse isso, ainda faltou um que nós falamos lá atrás. Cadê? Nós falamos lá atrás, cadê? Nós falamos audiências, capitanias gerais, faltou quem? Os cabildos. Quem eram os cabildos? Quem eram esses cabildos? Tá aqui ele. Os cabildos eram câmaras locais que cuidavam da vida urbana. Como se fosse uma prefeitura, tá? É como se fosse a prefeitura, composto por membros da elite colonial. Mesmo com certa autonomia, estavam subordinados a órgãos superiores da administração. Esse conjunto de instituições garantiu o controle espanhol e a transferência de riqueza à metrópole. Tudo isso daqui era chamado de sistema colonial. E esse sistema, tudo era para garantir o controle e a transferência de riqueza para a metrópole.
Tudo. Tudo. Eram navios de ouro, navios de prata, que saiu aqui. Vocês já assistiram um filme chamado Piratas do Caribe? Já assistiram Piratas do Caribe? No Pirata do Caribe, eles têm uma coisa interessante. Eles ficam ali na região do... Qual é a região do Caribe? É a região da América Central ali. Certo? Aquela região da América Central, aonde nós estamos entre a América do Norte, América Central e América do Sul. Nós estamos ali no meio da confusão. E o Pirata do Caribe, ele mostrava muito o holandês voador, que era um navio holandês, um navio inglês, em busca dos navios espanhóis. Navios espanhóis que atravessavam com pratas, ouro, para ir para a Espanha. Eles eram saqueados. Era ladrão roubando ladrão. Enquanto os espanhóis roubavam a riqueza aqui, outros tentavam roubar a riqueza dos espanhóis. Tá? E ele é muito representado nesse Pirata do Caribe. Vocês vão ver países que estão dentro do processo da colonização das Américas. Vocês vão ver ingleses, vocês vão ver espanhóis, vocês vão ver franceses, vocês vão ver portugueses, holandeses. Nós temos tudo ali dentro desse balaio de gato desses países que vêm para a América tentar conquistar a América. Só foi um parênteses para vocês ficarem ligados. Na tela, olha aí. Sistema de repartição e trabalho forçado. Será que os espanhóis escravizavam mesmo o povo? Será? A economia colonial espanhola baseou-se na exploração do trabalho indígena desde sua conquista. Eles vão dizer que eles não estão escravizando, tá, os indígenas, mas era uma forma de escravização. O sistema compulsório, o que é o sistema compulsório? Obrigatório. Se eu sou obrigado a trabalhar, eu sou um escravo, gente. O sistema compulsório era justificado pela missão de evangelizar e civilizar os nativos. Pelo amor de Deus. Ai, Senhor. Essa prática sustentava setores como mineração, agricultura e também a infraestrutura. Então, setores como esse aqui. A mineração, quem era que arrancava a prata, o ouro? Eram os espanhóis ou eram os indígenas? Quem era que plantava e colhia? Quem era que construía as casas? Traz aqui, traz aqui. Vocês estão percebendo que os espanhóis chegaram e disseram, não, nós não vamos escravizar os indígenas. Eles vão trabalhar para nós, compulsoriamente. Compulsoriamente é uma escravização. Eu estou obrigando alguém a trabalhar para mim de graça. E aonde esses indígenas trabalhavam? Olha, só o Atahualpa, quando ele foi preso por Francisco Pizarro pegou uma sala assim e disse, olha, se você encher essa sala de ouro aqui, eu vou lhe libertar. Todo o Império Inca começou a trazer ouro para o Francisco Pizarro e no final ele matou o Atahualpa, o último imperador. Atahualpa, imperador imortal, valeu rios de ouro no templo colonial. A música do Garantido já trazia a história de Atahualpa. Essa história mítica desse líder. E os espanhóis chegavam, eles conquistavam, eles utilizavam esses indígenas para a extração do ouro, eles utilizavam esses indígenas para o sistema de agricultura, para a construção de uma cidade espanhola, onde existiam templos incas, maias e astecas, viraram cidades espanholas. A própria cidade do México
ela é construída em solo indígena. Em solo indígena. Eu acho que é por isso que a violência está tão grande na Cidade do México. Na tela para vocês. A encomenda, olha o nome, encomenda, que era essa tutela dos indígenas, tá? Trabalho compulsório. Quem tutelava eles era o encomendeiro. A encomenda, ela permitia aos colonos explorar o trabalho indígena em troca de proteção e catequese. Olha, eu vou te proteger, eu vou te catequizar, eu vou te ensinar a rezar. Então você estará sob minha proteção, mas você precisa trabalhar para mim. Quanto é que eu vou receber por esse trabalho? Você vai receber exatamente 0,00 por esse seu trabalho. Pelo amor de Deus. Era escravidão. Na prática, os indígenas eram submetidos à servidão e à violência. Esse sistema consolidou o poder dos encomendeiros na colônia. Os encomendeiros eram quem controlavam esses indígenas. Por quê? Deixa eu falar aqui para você, vem cá comigo rapidinho. Além de ter os jesuítas, que controlavam esses indígenas pela religião, existiam ainda os encomendeiros, que poderiam ser os jesuítas também, mas que poderiam ser os colonos, que controlavam esses indígenas, e esses indígenas trabalhavam de graça para eles. Era um sistema de trabalho compulsório, um sistema de escravidão, na realidade. É por isso que os espanhóis quase não irão trazer escravizados africanos, até porque a África, pelo Tratado de Tordesilhas, a África pertencia a Portugal. Por isso que Portugal, ao longo da história, foi um dos maiores traficantes de escravizados. Claro que depois os espanhóis também vão pegar esses negros escravizados, mas eles utilizavam os indígenas que eles achavam aqui. Eles aproveitaram porque os tupinambás aqui, os indígenas brasileiros, eles não tinham poder centralizado, então eles eram seminômades ou nômades separados, pulverizados. Já os incas, os maias e os astecas, principalmente os astecas e os incas, eles tinham um poder centralizado. Então, quando ele dominava o poder central, ele dominava todo o império. Essa foi a diferença. E eles tiveram facilidade disso aí, ao dominar todo o império inca. Aí eles dominaram toda a mão de obra escravizada. Utilizaram práticas que já eram utilizadas no Império Inca e adotaram dentro do processo colonial. Na tela. A mita, olha aí, mais um sistema. Foi usada especialmente nas regiões andinas, baseada no modelo Inca adaptado, aquilo que eu falei para vocês. O indígena trabalhava obrigatoriamente nas minas, como as de prata de Potosí. As condições eram duras e o trabalho era feito no turno revezados. Era quase 24 horas trabalhando nas minas de Potosí, nas minas de prata. Fica aqui perto da gente, Potosí, se a gente olhar. E essas minas de Potosí levaram muita prata daqui através dessa mita. A mita ela é muito parecida com a encomenda, tá? Muito parecida. O trabalho forçado causou a queda da população indígena e agravou a exploração colonial. Claro, gente, vão morrer de trabalhar, vão morrer de doenças trazidas pelos espanhóis. Esse sistema mantinha a desigualdade social e o domínio espanhol. Com o tempo, a escravidão africana, olha aí, ó, agora está acabando os indígenas. De onde eu vou pegar escravizados? Da África. Com o tempo, a escravidão africana foi incorporada como alternativa de mão de obra.
Ou eles compravam de Portugal, ou eles faziam o tráfico negreiro nos navios tumbeiros ou navios negreiros. Reforma de Bourbon. Nós estamos falando da Espanha, então a família Bourbon ela vai governar a Espanha por um bom tempo, dentro de um sistema absolutista. Depois do reino de Castela e Aragão, viemos a família Bourbon governando a Espanha. A reforma de Bourbon foram um conjunto de mudanças promovidas no século XVIII pela monarquia espanhola, ou seja, pelo rei espanhol, visando modernizar o império, aumentar os lucros coloniais e reforçar o controle da coroa. Lembrando que no século XVIII é o século que está sendo construído também o Real Forte Príncipe da Beira. Inspirada no absolutismo, buscavam maior centralização administrativa. Então, essa política de Bourbon, essa política da família imperial espanhola, ela dizia, olha, espera aí, nós estamos perdendo o controle das colônias. Como é que nós podemos aumentar o lucro das colônias? Como é que nós podemos introduzir o escravizado africano para aumentar esse lucro? O ouro e a prata já estão em decadência, como é que eu posso utilizar outros produtos para me dar lucro? Começa a ser investido na agricultura, aqui também, na monocultura principalmente. Por quê? Porque o Brasil, como não tinha descoberto ouro, o Brasil, diferente dos espanhóis, só vai descobrir ouro no século XVIII. Os espanhóis, já desde o início, eles já tinham descoberto ouro. O Brasil só no século XVIII, lá em Minas Gerais, que vai descobrir, depois eles começam a adentrar no século XVIII e vão descobrir ouro aqui no Vale do Guaporé. Olha a diferença do processo colonial espanhol e do processo colonial português. E os espanhóis estão ali, só que os espanhóis descobriram o ouro cedo e o ouro também acabou mais cedo. E agora, o que tomar as medidas? Aí vão ser essas políticas de Bourbon. Bora entender melhor aí na tela para vocês. A centralização reduziu a autonomia e dos crioulos. Quem eram os crioulos? Os que nasciam aqui. Os espanhóis nascidos aqui na colônia. E ampliou o poder das peninsulares. Novos vice-reinos foram criados e o comércio passou a ser mais rigidamente controlado. Essas medidas aumentaram o domínio espanhol sobre a colônia. Reformas militares e econômicas, tanto militares quanto econômicas, eles vão utilizar até os jesuítas para a defesa militar, os espanhóis, foram implantadas para fortalecer o Império Colonial. Apesar disso, causaram insatisfação entre os colonos afetados pelas novas regras. A perda de privilégios aumentou as tensões sociais e políticas. Opa, peraí, os crioulos estão perdendo o controle para a centralização do poder. O que eles vão tomar como medida? Essas reformas, gente, são reformas que elas vão fortalecer o Estado, tá? Espanhol. Ela fortalece o Estado espanhol. Mas também elas geram revoltas e descontentamento aonde? Na colônia. Porque na colônia nós temos os crioulos. Na aula passada, o professor Zilmar já trabalhou quem são esses crioulos, como era que se dava essa pirâmide social, quem eram, quem nascia na Espanha, quem nascia aqui, essas descendências. Crioulos excluídos e mais explorados passaram a questionar o domínio espanhol. E esse contexto foi decisivo para o surgimento de movimentos de independência. Então, pegando aí,
Quando chega no século XIX, saímos do século XVIII, chega no século XIX, esses movimentos de independência, eles vão se intensificar, principalmente com um grupo de crioulos, que eram espanhóis que nasceram aqui nas colônias, e esses crioulos vão dar o golpe na Espanha e vão proclamar a independência espanhola. Só que a independência espanhola, ela não vai ficar uma coisa unificada como é o Brasil. Ela vai ficar fragmentada em pequenas partes. Foi criada a Bolívia, o Chile, o Peru, o Equador, Venezuela e assim por diante. Cada um virou um país dependente. É aí que nós vamos ter Simão Bolívar, San Martín e outras lideranças que vão marchar contra o domínio espanhol e tornar, bem antes do Brasil, tornar esses países independentes. O Brasil só vai se tornar independente em 1822. E claro, para essa aula de hoje nós também temos um material complementar. Olha esse material complementar aí para vocês. Colonização Espanhola. Autor, Tiago Soares Campos. Colonização Espanhola, Brasil Escola. O texto está aí com vocês. Leiam esse material complementar, gente. Vocês que na aula passada... já fizeram um momento interativo, já debateram, eu deixo para vocês esse material complementar. Leiam esse material complementar, amplie o conhecimento dessa aula de hoje. Daqui a pouquinho eu volto para nós fazermos a revisão dessa aula e a atividade dela. Até lá.